E aí, tá curtindo o nosso conteúdo e gostaria de saber mais qual projeto vamos desenvolver, o que nós vamos aprender na formação? Então, eu vou te contar mais para ver se faz sentido para você. Já me apresentando, eu sou Ismael Moreira e eu serei seu professor no RN na Veia. A minha ideia quando eu montei essa grade de conteúdo foi colocar tudo que eu tinha aprendido durante os anos trabalhando com React Native e, claro, realmente o que eu uso no dia a dia. Então eu tive que pensar, quem vai assistir esse conteúdo? É alguém iniciante? Alguém mais avançado? Alguém muito avançado? Como eu não sabia o seu nível, eu criei uma jornada que começa do mais básico, como criar um repositório no GitHub, até coisas mais complicadas, como automatizar o processo de deploy nas lojas, usando ferramentas de baixo nível, ao invés daquelas ferramentas como o App Center ou mesmo o Expo Build. E essa ferramenta que usamos é o FastDN, que o próprio Expo ou outras plataformas devem usar por baixo para distribuir o app para você. Além disso, minha ideia é mostrar como as coisas funcionam no mais baixo nível. Claro que de forma que não fique tão maçante. Por exemplo, quando eu vou falar da navegação, eu mostro uma árvore ilustrando como se comporta a navegação quando você chama a função navigate. Assim, alguém que está começando vai conseguir entender essa parte a partir da ilustração. E alguém que já tem um certo conhecimento e já tem até utilizado, vai poder criar também uma visualização daquilo que já usava no dia a dia. Falando em por baixo dos panos, a gente vai usar o CLI ao invés do Expo. E novamente, minha ideia é mostrar como as coisas acontecem por baixo. Porque se você partir da premissa que alguém sabe usar o CLI, usar o Expo vai ser muito mais simples. E pegando esse gancho, a gente desenvolve o nosso próprio Design System, que será usado em toda a aplicação nos módulos adiante. Criando desde componentes como o Separator, para evitar ficar colocando margens e espaçamentos nos componentes, o nosso próprio componente de texto, que recebe somente a propriedade de tipografia como H1, H2, e já aplica o font size, o font weight e por aí vai. Também criamos inputs, botões, cards, entre outros componentes. E, novamente, com a intenção de entender ao máximo como as coisas funcionam. E isso foi só o começo. Também aprendemos React, conhecemos todos os hooks, e a partir daí começamos a estruturar o nosso app. Criamos rotas para lidar se o usuário está logado ou não, e também como manter essa seção usando o storage. Com isso configurado, partimos para a criação das telas com validação de campo, lidamos com teclado, que pode ser bem chato às vezes, criamos um login social usando a livre da Invertase, conhecemos o conceito de Flexbox e como estruturar nossas telas, e até lidamos com um mapa para mostrar os pontos de vacinação. E claro, todo mundo também pergunta, vai entregar com a API? Claro, a gente vai modelar uma API usando o Mock API, e lá criamos uma tabela de usuário, vacinas, locais de vacinação e tudo mais. E o nosso app vai consumindo tudo isso, estruturando muito bem essa parte de serviços externos, fazendo o app o mais real possível para você se sentir ali no dia a dia. E com o nosso app todo pronto, nós aprendemos como colocar animações para deixar a experiência ainda melhor, e para isso usamos o Charm Effect e também aprendemos a usar o Reanimate de V2 para animar o nosso componente de card. Finalizando isso, partimos para o estudo de teste, e aqui nós vamos aprender os testes unitários e testes de integração, tudo isso com o Jest. Com o app todo testado, partimos para colocar ele nas lojas do Google e da Apple. Geralmente a Apple tem uma análise mais criteriosa, então eu também mostro como setar algumas informações relacionadas a LGPD e outros requisitos do próprio app. Mas daí vem o mais massa, que é quem já teve que fazer deploy de um app sabe o quanto é chato lidar com o certificado da Apple. Basicamente é um saco. Mas calma, a gente vai fazer tudo isso de uma forma automatizada. Geração de certificado, profile e tudo mais, até entregar direto no test flight na Apple ou no teste interno no caso do Google. Nessa hora a gente também vai aprender a configurar o GitHub Action para dar o bump na versão. Bump que significa basicamente subir o número da versão, por exemplo, se estiver com a 100, no bump vai para 101. Esse é um exemplo mais comum de um bump. Como eu falei lá no início, nós usamos o Fastlane e a gente vai usar também o Single CI para criar uma máquina virtual para rodar todo esse fluxo de deploy. E ele vai desde pegar as credenciais do nosso GitHub, baixando o certificado e tudo o que for preciso para buildar o nosso app, até configurar a lane que faz o upload do IPA ou do AAB para as lojas. E nós ainda te oferecemos a conta do Google para você subir seu app e ter a experiência completa de fazer esse upload. E para fechar, finalizamos configurando o Push Notification. Mas calma, sei que parece que é muita coisa, e é mesmo, mas você vai poder assistir e praticar no seu tempo, contando comigo e com o Pablo
para te ajudar quando travar ou tiver alguma dúvida. Então, não tem por que não entrar nessa formação. A quantidade de tempo que vai te poupar de seguir um caminho completo, desde criar o app e até publicar ele na loja, tudo isso de forma automatizada, vai te gerar muita segurança para enfrentar novos desafios. Então, vamos lá, eu te vejo na primeira aula. Até lá, valeu!